para Madalena. Mas o contrário também, no caso do tempo, a gente não fez aqui, né? Mas poderia ter o contrário, né? Que é o outro cônjuge entregando o controle. Então, será que a gente também, como que a gente, que nós precisamos aperfeiçoar no nosso casamento para que a gente possa, dia após dia, chegar nesse nível de entrega e de confiança? Então, essa é a dinâmica, essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Amém? Amém, irmãos. Agora eu gostaria de anunciar o nosso preletor. Ele é pastor, ele é psicólogo e ele é uma pessoa muito querida aqui nessa casa, conhecido por muitos. Quando eu entrei em contato com ele, não foi difícil pegar o telefone dele, porque ele é já conhecido aqui de muitas pessoas da nossa igreja. E para mim é um grande privilégio, porque há alguns anos, muitos anos atrás, eu já tive o privilégio de ser acompanhada com ele em terapia num momento bem difícil da minha vida. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito. E hoje eu tenho o privilégio de trazer ele aqui para ministrar para a gente na Rede de Casais. Ele é pastor, psicólogo, e ele também é pastor de famílias na igreja onde ele congrega, que é Igreja Batista de Jardim da Prata. Mas eu queria que vocês recebessem com muito carinho o pastor Enéas Cassiano. Amém. Eu vim acompanhado da minha esposa. Minha esposa está meio distraída ali. Ah, é? Ah, tá bom. Mas deixa eu apresentar a Denise aqui, né, filho? Você quer subir? Não? Então tá bom. Essa é minha companheira, minha amada, né? Que Deus separou nós um para o outro já há bastante tempo, né? Precisa falar quanto tempo? Né? E o Senhor tem usado muito a vida dela para me trazer também clareza, né? Denise tem uma percepção espiritual muito muito boa, né? E ela tem dado muita clareza assim à nossa caminhada. E eu louvo a Deus pela vida dela. E com o nosso casamento, Deus nos trouxe também 2 filhos, o Eric e a Thaís, que também já estão casados e que agora nós somos avós! A voz do Otto, que tem 2 anos e 4 meses, e do Benjamin, que tem 1 ano e 5 meses. É isso aí. O negócio de número é com a Denise, né? É. E são as bênçãos na nossa vida, né? Nós louvamos a Deus por cada um deles. Eu quero dizer que... Obrigado, filho. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, gente, porque, como a Flávia falou, eu me sinto muito em casa aqui, porque muitos daqui já me conhecem de longa data, né? Nós começamos a relação com essa igreja através do pastor Hudson e da pastora Carol, né? E a partir daí nós conhecemos o pastor Silfarne, o pastor Cláudio, pastor Silfarne, pastora Patrícia, pastor Cláudio, pastora Deise, e aí a gente foi caminhando, e a gente conhece uma boa parte da igreja, e assim, que tem nos trazido muita alegria essa convivência com vocês, né? Muito essa igreja tem nos abençoado também. É uma alegria gigantesca estar aqui hoje compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos trazido, tá bom? Obrigado, meu irmão, tá? Correu bem a beça você, tá? E parabéns. Queridos, sem me alongar muito, eu gostaria de convidar vocês a estarem abrindo um texto que é bem conhecido de vocês. Eu acredito que talvez não tenha uma pessoa aqui que não tenha lido esse texto ainda, né? Que está em Efésios, no capítulo 6, verso 10. Diz assim, então, a palavra do Senhor, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quero destacar a expressão astutas ciladas do diabo. Vamos orar?
Pai, nós te somos muito gratos, ó Deus. Eu te agradeço muito por esta igreja aqui. Eu te agradeço muito, Senhor, pelos pastores que tu tens colocado aqui. Eu te agradeço muito, ó Deus, por esse povo alegre e abençoado e abençoador que tem congregado aqui também neste lugar. Eu te agradeço muito, ó Deus, pelo alcance que eles têm tido aqui nesta comunidade, as pessoas que têm sido alcançadas, ó Deus, pela presença maravilhosa do Teu Espírito aqui nesta igreja. Eu te agradeço por esta oportunidade hoje. E agora, Senhor, que nós estamos diante da leitura da Tua palavra, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós aqui e que nos toque de maneira profunda. Ensina-nos nessa noite, Senhor, aquilo que Tu já tens programado e proposto, ó Deus, para nos ensinar. Ó Deus, que os nossos corações sejam um solo fértil para receber o Teu ensinamento nesta noite. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém. Bom, como eu já disse, né, quando a Flávia fez o convite, eu fiquei muito alegre e, ao mesmo tempo, fiquei assim, um pouco assim constrangido, né? Eu falei assim, eu vou falar, mas para tanta gente que já me conhece, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto que essa questão da comunicação, a maneira como nós nos comunicamos, é algo precioso, né? Se a Flávia hoje tem essa alegria de me trazer aqui, é porque, através da comunicação, né, Flávia, nós fizemos um bom vínculo. E estou conhecendo o Antônio agora também, né, que veio me falar que é vizinho de frente de pessoas muito conhecidas nossas. E aí a gente começa a expandir, quando a gente vai ver, a gente vê que o povo de Deus vive em uma grande aldeia, né? Todos nós nos conhecemos. Aí encontro aqui Nicomedes e Vanja também, uma alegria tê-los aqui. Dudu está aí também, para alegrar o meu coração. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos compartilhar esses ensinos que a palavra nos traz. Queridos, quando nós lemos esse texto, você talvez esteja na sua cabecinha pensando assim, Enéas, esse é um texto de batalha espiritual, e você vem falar para casais um tema sobre comunicação relacional. É interessante que, à medida que a Bíblia foi feita, foram feitas essas divisões, esses títulos, a gente ficou um pouco preso a eles, né? Preso aos títulos, preso às divisões que a gente vai lendo, e às vezes a gente peca um pouco de entender o contexto em que isso está localizado. E eu quero dizer para vocês, queridos, que desde o capítulo anterior, nessa carta que Paulo escreve aos Efésios, desde o capítulo anterior, a partir do verso 19, Paulo começa a falar de relacionamentos. E aí ele fala do marido e da mulher, dos pais e dos filhos, dos patrões e dos empregados, dos senhores e dos servos. Então, Paulo começa a descrever como o relacionamento deve se dar dentro da igreja do Senhor, e aí ele entra nesse assunto. Não é por acaso, porque esse assunto continua falando também de relacionamentos. E Paulo, ele dá, então, essa compreensão para a gente de que dentro dessa questão do relacionamento nós temos duas batalhas para serem travadas. Uma delas é uma batalha contra as pessoas. É uma batalha contra aquele ser que está diante de mim. E ele diz, olha, não vale a pena, não é bom lutar essa batalha. E ele diz que tem uma outra, que aí sim, essa batalha tem que ser lutada. Que é a batalha travada na esfera espiritual. Essa segunda batalha é a batalha daquilo que não se vê. E muitas vezes, queridos, nós ficamos capturados pelaquilo que vemos, sim ou não? Nós estamos em uma sociedade imagética. O que é isso? É uma sociedade que ela vive em função do que está diante dos seus olhos, da imagem que lhe é colocada. E aí nós deixamos de atentar para aquilo que nós não vemos, mas que também existem. E vou trazer aspectos muito naturais disso. As ondas do rádio, por exemplo, elas estão aí atravessando as paredes e chegando até nós não as vemos, mas elas existem, sim ou não? O som, eu estou falando aqui, os nossos irmãos lá do último banco estão ouvindo, mas vocês não veem o som chegar até vocês, mas ele existe, ele está chegando até aí. E o ar que está em volta de nós, do qual nós necessitamos para viver, nós não o vemos, mas ele está aqui, ele existe.
A internet, que hoje está no uso de todos nós, na verdade, eu lembro que eu esqueci meu celular dentro do consultório, desci com o carro, aí quando eu lembrei que eu esqueci, eu estacionei na rua mesmo, e a menina que estava guardando os carros lá falou assim, o senhor vai ficar muito tempo? Eu falei, filha, rapidinho, só vou subir no consultório, pegar meu celular que eu esqueci lá. Ela falou, moço, você esqueceu a sua vida lá no consultório. De tal modo que a nossa vida hoje está entrelaçada à internet, mas você consegue ver a internet? Você consegue pegar nela? As questões espirituais, elas também são assim. Nós não podemos vê-las, mas elas existem. Nós não podemos ver, por exemplo, o Espírito Santo convencendo uma pessoa do seu pecado, mas isso acontece, sim ou não? Nós não podemos ver o Espírito Santo dando um direcionamento específico para alguém, mas isso acontece, sim ou não? Nós não podemos ver Deus dando um livramento de uma enfermidade ou nenhuma enfermidade para alguém, mas isso também acontece. Nós não podemos ver uma pessoa sendo tentada a cometer algum pecado ou fazer alguma coisa má, mas isso também acontece. Nós não podemos ver a influência espiritual sobre uma pessoa, mas isso também acontece. Em 2 Coríntios, Paulo ensina agora à igreja de Corinto, no capítulo 4, versos 16 a 18, um texto muito conhecido também, que ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, essas são eternas. No texto básico, então, que nós lemos hoje, como eu destaquei, eu quero chamar a atenção para essa expressão astutas ciladas armadas pelo diabo. Em sendo o diabo um ser espiritual, é óbvio se pensar que as suas armadilhas também estão na esfera espiritual, sim ou não? Então, nós temos que pensar que também são armadilhas nas quais a gente não vê. Estão acompanhando? Então, quando, ainda na carta aos Efésios, no capítulo 11, Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, no original grego, koiné, astutas, ela tem uma palavra chamada, uma palavra que se pronuncia metodeia. Ela origina que a nossa palavra que hoje a gente trata como métodos, que quer dizer o quê? Se origina a ideia de uma estratégia, de uma armação, de um contexto, né? E é interpretado, então, nesse texto de Paulo, ela é interpretada como uma ardilosa armadilha, como meticulosamente programada, elaborada com a intenção de enganar alguém ou com a intenção de prejudicar alguém. Em outras versões, nós vamos encontrar outras expressões, tais como o ataque do diabo, armadilhas de Satanás, artimanhas do diabo e até estratégias do diabo. Tudo dentro dessa ideia que existe algo armado com inteligência e com um propósito definido de trazer um prejuízo para a pessoa. Cilada, então, quando nós procuramos no dicionário, nós encontramos que cilada é uma armadilha, um engano que leva alguém a cometer um erro ou a cair em uma situação desfavorável. Agora, vamos trazer para a questão espiritual e vamos pensar. O diabo tem armado armadilhas que não são vistas pelos olhos humanos, mas que têm o intuito de nos enganar, de nos levar para uma situação de prejuízo desfavorável. Em muitas vezes, o método de Satanás e a armadilha usada por ele está na comunicação. E na comunicação entre o casal. Todos nós já passamos, na verdade, pelas experiências, você fala uma coisa e a pessoa entendeu uma outra diferente, sim ou não? Quem nunca passou por uma experiência dela? Todos nós passamos por alguma coisa. Eu disse uma coisa, mas a pessoa entendeu outra completamente diferente. Sim, a comunicação é um dos maiores desafios que existe nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a comunicação, ela é, por si só, complexa. E por muitas vezes, a astuta cilada do diabo é armada exatamente nesse lugar de complexidade,
da comunicação. Para quê? Para fazer um cônjuge transmitir para o outro uma mensagem de desvalia, uma mensagem de insuficiência, uma mensagem de falta de amor, uma mensagem de que a pessoa não é importante, sem que, na verdade, o cônjuge não teria intenção de fazer aquilo, mas a mensagem foi passada de qualquer maneira. Pense bem, se o marido foi levado a transmitir uma mensagem de que a esposa não é importante, de que ele não percebe disso, ele passou uma mensagem na sua comunicação com a esposa, de que ela não é importante, mas ele não se percebeu que essa mensagem foi passada. Ele vai pedir perdão por aquilo que ele não conseguiu enxergar, que não fez? Certamente isso não vai acontecer. Perdão para quê? Diria ele, né? Eu não fiz nada. Isso é geralmente o que a gente ouve em aconselhamentos de casais. Sim ou não, pastores? Mas eu não fiz nada demais. Por que ela quer que eu peça perdão? Por que ele quer que eu peça perdão? A todo momento nas nossas relações, nós vivemos experiências como essa. Ninguém se sente na obrigação de pedir perdão, uma vez que não se percebeu ferindo ninguém. Então não faz sentido. E assim os conflitos vão se dando, eles vão se avolumando e eles vão cada vez mais crescendo dentro da relação conjugal e criando um afastamento entre os cônjuges. E como é que isso acontece? Queridos, os estudiosos da comunicação falam que a nossa comunicação tem pelo menos 4 níveis. E os níveis seriam o intrapessoal. Qual é esse nível? Aquele negócio de você falar consigo mesmo, sabe como é que é? Tem gente que fala, fulano fala sozinho, é maluco. Não, ele está tendo um diálogo consigo mesmo, só que ele está falando aquilo de maneira que você ouve, mas o diálogo interno, ele acontece. Eu tive uma cliente, era até psicóloga ela também, que ela falava assim para mim, Enéas, eu não tenho diálogos internos. Eu tenho reunião de condomínio interno, porque são várias vozes, e a gente fica ali trocando ideia, e muitas vezes sai até quebra-pau, tudo isso internamente. E os estudiosos ainda dizem que existe um outro nível, que é a interpessoal, que é aquela comunicação que se dá entre as pessoas. Eu estou me comunicando com vocês e vocês certamente estão recebendo essa comunicação. Comunicação entre duas pessoas, onde se estabelece, então, um diálogo direto. Então, uma pessoa conversando com a outra, recebe o feedback da outra e elas vão, o que a gente chama de trocando ideias, né? E eles dizem ainda que existe um terceiro nível, que é o nível grupal, uma comunicação que acontece em grupos, onde as interações são mais complexas e que envolve dinâmica de grupo. Hoje nós estamos aqui, nesse momento, em uma comunicação grupal. Muito do que eu estou falando, você pode até não concordar comigo, mas não está tendo a oportunidade de trocar comigo. Mas você está recebendo a mensagem, recebendo a comunicação. E existe o quarto nível, que eles chamam de comunicação cultural, nível cultural, que é a comunicação que abrange aspectos culturais e sociais, influenciando a forma como as pessoas interpretam e são interpretadas. Por exemplo, no Oriente Médio, é muito comum 2 homens andarem de mãos dadas, e são amigos, eles não são parceiros sexuais, eles são amigos. Mas aqui no Brasil, em função da cultura, essa comunicação vai ser distorcida, sim ou não? Então, é nesse nível que os estudiosos falam que existe também o nível cultural da comunicação. Mas eu quero propor nessa noite uma avaliação diferente, em que a gente vai pensar somente em 2 níveis dessa comunicação, e não é nenhum dos 4 que eu coloquei até agora, tá? Os estudiosos não consideram ele, mas para que nós compreendamos a mensagem que Deus traz dentro desse texto, eu gostaria de convidar vocês a entender 2 níveis da comunicação nos relacionamentos que o pastor Craig Hill nos apresenta em um dos seminários Veredas Antigas, o seminário Fortalecendo Relacionamentos. Ele diz que a comunicação tem o nível tópico. O que é o nível tópico, É aquilo sobre o que você está falando, o tópico que você está falando. Então, os homens que gostam muito de futebol, eles conseguem passar horas conversando sobre futebol no nível tópico. E aí vocês vão trocar ideia do que é bom, que time que é bom, que time que não é e tal.
Nível tópico ainda é aquele que você fala sobre qual comida você gosta. E isso não tem nada de relacional ali. Você está falando, o outro não gosta daquela comida, mas você gosta e pronto, acabou, não tem problema nenhum nisso, né? E é sobre o tema do que se está comunicando. Esse é o nível tópico. Porém, é um outro nível que esse sim é mais sutil, é mais direto, mas, no entanto, ele é profundo. Para exemplificar, eu compartilho com vocês uma experiência que nós tivemos há muitos anos atrás, em um encontro de casais. Eu e Denise casamos e antes de fazer um ano de casado, nós fomos convidados para um encontro de casais. E no encontro de casais, a gente pensou assim, vou fazer o que lá? A gente está em lua de mel ainda, por que estão chamando a gente para encontro de casais? Eu fui muito resistente para ir, mas muito. Denise quase teve que me arrastar para ir para lá para o encontro de casais. E, para a graça de Deus, foi um grande instrumento de Deus na nossa vida. E nós começamos logo a trabalhar com encontros de casais na equipe da Segunda Igreja Batista de Anchieta. E assim, a equipe logo nos encaminhou para ser o que a gente chamava de dirigente de círculos. O que é aquilo? Dirigente de círculo é aquele casal que fica responsável para conduzir o pequeno grupo de casais dentro do encontro de casais. E aí o que aconteceu? Logo no primeiro encontro, que nós fomos dirigir como dirigente de círculo, um casal se apresenta dentro do grupo e uma esposa coloca uma situação de que eles já estavam casados há alguns anos, eles não estavam vivendo muito bem e tal, e ela traz a lembrança de que a primeira vez, depois de casados, que ela cozinhou para o marido e ela serviu a mesa, o marido falou, esse feijão está ralo, está parecendo uma lavagem. Meus irmãos, ela falou isso com água nos olhos. É óbvio que aquilo não atingiu a culinária dela, né? Aquilo atingiu o coração dela. E aí, quando ela acabou de falar isso, ele disse, eu não me lembro disso. E aí ela, com os olhos mais marejados ainda, ela falou, mas eu nunca esqueci. E eles já tinham mais de 20 anos de casados. É óbvio que nós vamos entender que existia alguma coisa mais, alguma coisa atrás desse desentendimento que não era só a questão do feijão. Uma astuta cilada do diabo. Esse caso nos leva a pensar no segundo nível da comunicação que o pastor Craig Hill nos apresenta, o nível relacional. Trata-se de um nível mais profundo de comunicação. São mensagens que nós enviamos aos outros constantemente, mas dentro do campo, e eu quero que vocês guardem essa palavra, dentro do campo da identidade e relacionadas ao valor que essas pessoas têm. Duas palavras que eu quero que você lembre e destaque: identidade e valor. É em relação a esses dois conceitos que a comunicação relacional trabalha e atinge. Essas duas palavras são importantes para a gente pensar e caminhar daqui em diante. A identidade ela está diretamente relacionada a uma pergunta: quem eu sou? Sim ou não? Identidade tem a ver com, não tem a ver com aquele papelzinho só que a gente, que agora nem é papelzinho mais, né? Agora aquele negócio que a gente apresenta não tem a ver só com aquilo. Identidade tem a ver com quem eu sou. E quando está se tratando de relacionamento conjugal, tem a ver com a pergunta: quem eu sou dentro dessa relação? E a identidade e o nível relacional também, ele tem a ver com o valor. E o valor ele está relacionado a que pergunta: que importância eu tenho? E voltando para o aspecto da relação conjugal, que importância eu tenho dentro dessa relação? Então, a comunicação relacional ela vai direto dentro desses dois conceitos que são conceitos implícitos dentro do relacionamento conjugal e de qualquer outro relacionamento, mas de uma maneira mais profunda e firme dentro do relacionamento conjugal. Se um relacionamento eu percebo
constantemente uma mensagem de que eu não tenho importância, de que eu não sou nada nem ninguém, de que eu não tenho valor, de que as minhas opiniões não têm peso, eu vou querer estar do lado dessa pessoa? Eu vou querer manter um relacionamento real, profundo com essa pessoa? Se eu for minimamente saudável, eu não vou querer isso. Por que eu digo isso? Porque tem relacionamentos que eles em si só, eles são relacionamentos doentios. Que são aquela pessoa que procura alguém que alimente a sua ferida. E aí, aquele ciclo fica se perpetuando dentro da relação. Agora, se eu sou ou quero ser minimamente saudável, eu vou atentar para quem eu sou dentro daquela relação e que importância eu tenho dentro daquela relação. Não é possível viver um relacionamento saudável com alguém que transmite para você esse tipo de mensagem. Você é inútil, você não sabe nada, não é agradável em nada do que você faz, ainda que não sejam usadas essas palavras. Então, nós entendemos que, ao nos relacionarmos com alguém, podemos transmitir e receber 2 tipos de mensagens no nível relacional. A primeira mensagem que a gente pode transmitir ou receber dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo: você é importante para mim, é agradável estar com você, eu amo você, eu considero as coisas que você faz, você tem valor para mim. Essa é uma mensagem que pode ser recebida na relação conjugal dentro do nível relacional. Agora, também pode ser transmitido um outro tipo de mensagem. Qual é? Você não serve para nada, você não é amado, os seus sentimentos não têm importância, você não tem importância nenhuma dentro dessa relação. Dois tipos de mensagem que podem ser transmitidas, ainda que não com essas palavras. E é muito fácil nós concluirmos que uma vem de Deus e a outra só pode vir do diabo, sim ou não? É muito fácil nós entendermos que o que vem de Deus, ele vai colaborar para a construção. E o que vem do diabo, ele vai colaborar para a destruição. É nesse ponto que a astuta cilada do diabo é armada. Isso acontece, irmãos, o tempo todo. Nas nossas relações, isso acontece o tempo todo. Nós transmitimos ou um tipo de mensagem ou outro tipo de mensagem no nível relacional. Se eu estou me comunicando concentrado apenas no nível tópico, se eu estou me comunicando com a minha esposa só concentrado naquele tema que eu estou falando, desconsiderando totalmente o nível relacional, eu poderei com muita facilidade falar algo simples e às vezes até engraçado, mas que por baixo tem uma mensagem relacional de inferioridade, de desprezo, de desvalor. Vocês conseguem entender isso? Estão identificando o que eu estou falando? Às vezes é uma piadinha que se faz com relação ao cônjuge. E naquela piadinha a gente acha que é engraçado brincar com aquela situação. Mas a mensagem relacional que está por baixo daquilo ali é dizendo assim: você é ridículo. Você não é uma pessoa para se levar a sério. Você não é uma pessoa que mereça algum tipo de consideração. Nós temos uma reunião, um culto de oração às segundas-feiras lá na igreja. O primo do Dudu, o Igor, ele é muito prestativo, né, Dudu? Ele é uma pessoa assim que ele está fazendo alguma coisa ali, se ele vê que tem alguma coisa para fazer lá também, ele acaba de fazer aqui, vai fazer aquele lá, e ele não está perguntando nada. E assim ele sempre foi uma grande ajuda para a gente lá. Teve uma reunião em que nós fizemos a oração final, eu ainda tinha alguns anúncios para dar, e o Igor já estava desligando o ar-condicionado, apagando algumas luzes. Eu falei assim: opa, peraí, Igor, que pressa é essa que você está tendo? Tenta aí, rapaz, pode deixar que depois eu apago as luzes. No nível tópico, falei alguma coisa demais? Mas no nível relacional, a mensagem que o Igor recebeu foi assim: você está atrapalhando. Você está querendo se exibir. Você está fazendo algo que ninguém lhe pediu. Você está no lugar inadequado. Vocês percebem isso?
E quando eu percebi que eu feri o coração do Igor, eu falei assim, eu preciso ir lá e remediar isso. Eu preciso ir lá e pedir perdão a ele, explicar para ele que eu não tive essa intenção, mas que mesmo assim, se eu o magoei, eu devo pedir perdão. Queridos, eu vou dizer para vocês por que eu percebi que o Igor ficou ferido. E com a pergunta que eu lhes faço é a seguinte, será que nós podemos perceber pela reação da outra pessoa que a mensagem relacional que foi transmitida por trás da mensagem tópica foi negativa? Vocês acham que dá para a gente perceber? Já tiveram a experiência de falar alguma coisa para a pessoa e o semblante da pessoa descair? Já passaram pela experiência de falar alguma coisa com a pessoa e depois a pessoa não conseguir olhar nos seus olhos? Ela não conseguir se relacionar contigo da mesma forma? A resposta, claro, é sim. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Não é verdade? E isso ocorre, gente, simultaneamente em ambos os níveis. Enquanto você está falando a sua mensagem tópica, enquanto você está falando sobre o que você gosta de comer, existe uma mensagem relacional também sendo transmitida ali. Enquanto você está falando aquele assunto que você quer tratar, aquele tópico, existe uma mensagem relacional também sendo transmitida ali. Ao mesmo tempo, então, que uma mensagem clara está sendo transmitida no nível tópico, uma outra também está sendo enviada no nível relacional e emocional. Com frequência, queridos, nos aconselhamentos de casais, principalmente, nós ouvimos um cônjuge dizer assim, mas não foi assim que ele disse. Sim ou não? Mas não foi assim que ela disse. Não foi desta maneira que ele falou ou que ela falou. Porque além do que se fala, além do tema e do tópico do que se fala, existe a forma como se fala. A forma como se diz leva consigo uma mensagem relacional também. Uma coisa é você ouvir de alguém, eu te amo, e outra coisa é você ouvir de alguém, você sabe que eu te amo. No nível tópico está sendo dito a mesma coisa, mas as mensagens no nível relacional são mensagens diferentes. Um pesquisador, professor Albert Mebrian, ele é professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele é conhecido sobre os seus estudos sobre a importância das mensagens não verbais e verbais dentro dos relacionamentos afetivos. E aí, nos seus estudos apontaram que conclusão? De que dentro da comunicação afetiva existe uma distribuição de valores e pesos. O que isso quer dizer? Eles encontraram nos estudos deles que as palavras elas contribuem com 7% de peso na comunicação, na mensagem que está sendo transmitida. Mas dizem que 38% dessa mensagem ela tem o seu peso na entonação da voz. E aí eles vão mais além, dizem que 55% estão na expressão do corpo, na linguagem corporal. Então, o que a gente conclui? Que as palavras, em um relacionamento afetivo, são as coisas que têm menor peso. Mas como se fala essas palavras, em que aquilo vem embrulhado, tem maior peso. Podemos concluir, então, que no nível tópico a mensagem ocorre somente nas palavras, no assunto, e no nível relacional influi o tom de voz, a linguagem corporal que aquilo ali também está transmitindo. Como é comum nós percebemos em desencontros de casamento, principalmente nos primeiros anos, quando o casal ainda está se adaptando um ao outro. É muito fácil, cada um tem um referencial de família, cada um fala com a família, dentro daquela família de um jeito. Eu estou atendendo um rapaz e ele estava falando que, rapaz, eu estou com uma dificuldade que, assim, lá a minha esposa, ela vem de uma família que as pessoas, elas se tratam mal, assim, mas para eles aquilo é tudo normal, sabe? Chamar um outro de burro, essas coisas assim.
e tal. E isso, para mim, não é normal. E aí, às vezes, ela passa um final de semana na casa dos pais dela, quando ela volta, ela vem carregada desse comportamento, e isso é algo extremamente incômodo para mim. Por quê? Porque existia uma determinada cultura naquela família que não levava em consideração algumas palavras ásperas. Ele já tinha uma outra cultura na família dele e que se feria grandemente com aquelas palavras mal colocadas. Então, o que é necessário? É necessário o casal agora entender que naquela família que eles estão construindo, precisa se estabelecer uma outra cultura. Uma cultura em que os dois possam se sentir à vontade para caminhar e para falar as coisas. Mas curioso é que as mulheres, elas identificam isso com mais facilidade do que nós, homens. As mulheres, geralmente, elas falam assim: não foi isso que eu quis dizer para você. E o homem, quando ele está nessa posição, ele diz assim: mas não foi isso que eu te disse. Sim ou não? A mulher, ela tem uma percepção de que o que ela disse pode ter sido mal interpretado. O homem, por ser mais pragmático, ele insiste de que o que ele disse não foi aquilo, que a interpretação errada foi a sua. Em geral, a gente tem esse posicionamento. À medida que nós descuidamos desse nível da comunicação, o nível relacional, um muro vai se erguendo entre o casal. Sim ou não? O casal começa a ficar mais distante. Dá licença aqui, gente. O muro, então, ele começa a se erguer entre as pessoas, eles se fecham e se distanciam e começa a gerar agressividade entre eles. Porque aquele solo que antes era um solo fértil, um solo que estava preparado para receber uma semente, agora ele está árido e seco. E os relacionamentos se dão com muito maior dificuldade do que em um solo que já está predisposto a ser trabalhado. Com frequência, nós caímos nessa astuta cilada do diabo. E somos usados, sem perceber, para transmitir uma mensagem de que o nosso cônjuge, ou o nosso filho, ou o nosso amigo não é importante, não vale nada, ainda que verdadeiramente nós amemos essas pessoas. Essa é que é a astúcia da armadilha. Você ama verdadeiramente, você é apaixonado pelaquela pessoa. Mas se você não cuida da comunicação relacional, do que é dito no nível relacional das mensagens que você é transmitido, você vai ferir aquela pessoa que tanto você ama. E isso acontece dos dois lados. Ficamos concentrados no nível tópico e depois nós tentamos nos justificar dizendo o quê? Eu só disse isso. Não tem nada demais no que eu disse. Ou ele ou ela deve ter algum problema, porque não consegue entender o que eu falo. Né? Ou então ele ou ela precisa de uma ajuda, de um aconselhamento. Eu não disse nada demais. Por quê? Porque está agarrado no nível tópico e descuidou do nível relacional da comunicação. E não consegue compreender onde o cônjuge está sendo ferido. Facilmente, então, nós conseguimos perceber os sintomas de que nós ferimos alguém no nível relacional. Imediatamente o semblante cai. A pessoa se fecha e a pessoa recua. Isso é um dos sintomas muito claros que aparece quando a pessoa foi ferida. Um outro sintoma é o revide, uma raiva na hora, parecendo que aquela relação está desproporcional com o que aconteceu. Mas eu só disse isso, por que ela veio com as 7 pedras na mão para me atacar? Eu só falei isso. Mas o que estava sendo transmitido no nível relacional? Muitas vezes a gente está nas nossas relações conjugais, descuidando da comunicação relacional que a gente está fazendo com os nossos cônjuges, porque a gente está agarrado naquelas palavras que estão sendo ditas. Nos relacionamentos conjugais é importante entender as expectativas que cada um tem. Então, por exemplo, o marido, todo marido, ele deseja se sentir aceito.
que ele é importante dentro do relacionamento. Logo, qual vai ser a armadilha astuta do diabo na vida da mulher? Ela vai ser montada para que essa esposa comece a criticar esse marido, a desqualificar ele, enviando para ele uma mensagem como: você é incompetente, você errou, você não é o que eu quero, não é o que eu preciso. A crítica ácida transmite esse tipo de mensagem. E a mensagem não vai vir carregada com essas palavras. Ela vai estar embutida no discurso tópico. O marido anseia por respeito e honra. E a mensagem no nível relacional que ele espera receber é o quê? Você é importante. É bom que você esteja aqui. Eu preciso de você. No nível relacional, se ele estiver recebendo esse tipo de mensagem, a relação está sendo alimentada. E a esposa? A esposa, por sua vez, ela tem uma expectativa de, no relacionamento conjugal, ela ter alta prioridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela quer estar na primazia daquele relacionamento, de que os seus sentimentos vão ser valorizados, de que a sua opinião vai ser considerada. E qual é a astuta cilada do diabo armada para o marido? Ele começa a transmitir para ela uma mensagem relacional de que ela não é a prioridade na sua vida. O dinheiro, os amigos, o trabalho, os seus hobbies, tudo é mais importante que ela. De que a sua opinião não é válida, as coisas sempre serão feitas do jeito dele, independente do que ela pense, e principalmente que seus sentimentos não importam. Essas são as mensagens relacionais que podem estar sendo enviadas para sua esposa. Quando ela tem uma expectativa grande de ser primazia, de você considerá-la em primeiro lugar dentro da sua relação. Ela é a pessoa a quem eu tenho que atender, ela é a pessoa que eu tenho que cuidar, ela é a pessoa que eu tenho que ouvir, ela é a pessoa que eu tenho que, de alguma forma, considerar a opinião dela dentro do que vai ser feito. Para o marido, é difícil entender que enviou essa mensagem relacional de desvalia. Ele muitas vezes acha que é um exagero da parte da mulher, quando ela percebe essa mensagem relacional, porque a mensagem tópica que ele enviou não teve nada demais, quando na verdade a relação dela foi contra essa mensagem relacional que ela recebeu, foi ao que ela entendeu que ele havia dito nas entrelinhas. Vamos pensar em outro exemplo. Por exemplo, quando a gente está no trânsito, o marido está dirigindo e a mulher vira para ele e fala assim: amor, está indo um pouco rápido, dá para você diminuir um pouquinho? No nível tópico, isso tem algum problema, gente? No nível relacional, esse marido pode receber o que? A mensagem de que, olha só, você não é competente para estar dirigindo nessa velocidade, não. Ele pode estar recebendo eu estou insegura com você na direção. Outra mensagem que ele pode estar recebendo: olha, se for nessa situação, você vai colocar a gente em risco. Nós estamos em perigo na tua mão. São mensagens relacionais que ela pode estar recebendo, falando aquilo. Amor, diminui a velocidade. Você está indo rápido demais. Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, o marido chega do trabalho e a mulher pergunta assim: como é que foi o seu dia? Normal, tudo bem. No nível tópico, tem algum problema isso? Ele insultou ela? No nível tópico, não. Mas no nível relacional, o que ela pode estar entendendo? Ele não quer que eu participe da sua vida nas coisas que ele faz fora de casa. Ele não está me recebendo dentro da vida profissional dele. É uma área que ele está me proibindo de entrar. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou ajudando vocês a caminharem? O nível tópico está jóia. Não tem nenhuma censura a ser feita. Mas se não estamos cuidando do nível relacional, da mensagem relacional que é passada, isso pode estar sendo transmitido para o nosso cônjuge. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu e Denise tivemos. Quando eu comecei a atender na clínica,
eu entendia que o sigilo profissional do psicólogo era uma coisa absoluta, né? Então, eu não falava nada para a Denise, nem quantos clientes eu tinha recebido, nem quem tinha ido, quem tinha faltado, eu não falava nada disso, né? E Denise começou a se sentir assim, excluída da minha vida profissional. E isso feria ela. E eu não entendia por que ela era ferida, se aquilo não tinha nada a ver com ela. E aí, Deus é tão maravilhoso e cuidadoso conosco. Em um dos encontros da UDF, a Universidade da Família, que nós fomos fazer em Pompeia, em São Paulo, um grande grupo, devia ter, sei lá, umas 5.000 pessoas lá. Deus escolheu um casal para vir conversar com a gente, no meio daquela multidão de gente. E eu lembro que aquele pastor falou assim para mim: você deve pedir perdão a ela. Mas eu não fiz nada. Não é pelo que você fez ou o que você deixou de fazer. Não é pelo que você falou ou o que você deixou de falar. Mas você deve pedir perdão a ela pelo que você fez ela se sentir. Como você fez ela se sentir. Eu sei que não era a sua intenção, mas ela ficou ferida. E vocês precisam acertar isso com perdão. Isso levou a gente para um outro nível. Entender que muitas vezes eu não vou ter a intenção de ferir, mas isso não me exime de pedir perdão à pessoa só porque eu não tive intenção de feri-la. Se ela se sentiu ferida, se ele se sentiu ferido, merece que eu entre ali e fale: me perdoa, eu não queria fazer você se sentir assim. E isso levou a gente para um outro lugar na nossa relação. Reconhecer que algumas vezes nós estamos sendo usados para transmitir uma mensagem negativa, ainda que sutilmente para o nosso cônjuge, amigo ou filho, é difícil, mas é extremamente importante que a gente identifique e pelo menos possa haver a possibilidade de eu ter ferido alguém sem a intenção de ter ferido. Como é que então nós resolvemos isso? Devemos atentar para essa possibilidade. E ao identificarmos então esses sintomas, quais foram os sintomas que nós falamos? O semblante descai, a pessoa se fecha, se afasta do diálogo, ou ela tem uma atitude exagerada diante da situação de resposta negativa. Quando nós percebemos esse sintoma, devemos logo buscar a retratação, pedir perdão e principalmente fazer essa pergunta. Anota aí se tem alguém anotando. Como é que eu posso fazer para que você não se sinta mais assim na nossa relação? Quando essa pergunta é feita, ela imediatamente leva a conversa para o nível relacional. Porque não é mais importante o que eu disse ou o que eu não disse. O importante é você. O importante é que você não se sinta assim. O importante é que nós possamos nos relacionar dentro desse nível da identidade e do valor. E essa pergunta tem essa capacidade de levar aquela conversa e aquele diálogo justamente para o campo do nível da comunicação relacional. Um erro muito comum está quando o ofensor ele tenta se justificar o que ele fez ou o que ele falou e tentando com isso eximir-se da culpa de ter feito. E o que acontece? Isso provoca, na verdade, um enraizamento da mágoa no coração daquele que foi ferido. Porque você começa a dizer que você não tem culpa daquilo. Só tem vocês dois naquela questão. Caramba, se você não tem culpa, a culpa é de quem? Do ofendido. E aí, com isso, a raiz entra mais profundamente. E o que a Bíblia fala sobre raiz de amargura, em Hebreus capítulo 12, verso 15? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E aí, quando a gente começa a ampliar e sair um pouco mais da relação conjugal e entra na familiar, a gente percebe que aquela raiz de amargura, ela começa agora também a contaminar os filhos, também a contaminar a família estendida. E daqui a pouco,
tem a família toda amargurada com um dos cônjuges, ou as duas famílias, uma amargurada com o cônjuge do outro. Não é verdade? Por quê? Porque ela se enraizou e ela agora contaminou a muitos. A Bíblia fala de raiz, irmãos, porque ela se desenvolve fora dos olhares, fora da percepção, mas ela cresce. Sim ou não? A raiz ela não deixa de crescer. Assim também acontece com a amargura, pois mesmo que você, como ofensor, não perceba, a pessoa foi atingida e continua a se machucar com aquilo, como compartilhei com vocês o caso do feijão. 20 e poucos anos de casado. Isso foi dito na primeira refeição. Ela, durante 20 e poucos anos, a raiz de amargura estava entrando no coração e se aprofundando. Agora, do lado ofendido, há uma questão muito difícil que também precisamos reconhecer. Que o outro fez ou falou aquilo porque estava cego, não porque ele era mau, que queria o seu mal, ou que ele era insensível, ou que não tem amor por você. Eu quero chamar vocês a pensar em uma situação. Você está saindo de um mercado ou de uma loja de conveniência em que você comprou muitas coisas. Você está com vários pacotes e várias sacolas. E aí o celular toca, você vai dar atenção para o celular, alguém esbarra em você e todas as suas compras caem no chão. E você abaixa para pegar aquelas compras já pensando assim, qual foi esse miserável que esbarrou em mim e jogou tudo no chão? Esse desgranhento, né? Você já baixa para pegar as coisas pensando assim, vou ver quem é e vou esculachar. E aí você está catando as coisas, levanta a cabeça para poder esculachar a pessoa, e aí você vê uma pessoa de óculos escuros com a bengala branca. Imediatamente o contexto não muda na sua cabeça? Sim ou não? Eu gosto dessa ilustração que o pastor Craig Hill também apresenta para a gente. Imediatamente, é uma coisa que não leva milésimos de segundos. Você começa a considerar toda a situação por um outro ponto de vista. E aí o convite que agora, nessa noite, eu quero fazer para você, que muitas vezes tenha talvez sido magoado no teu relacionamento, é que olhe para o teu cônjuge e entenda que ele estava cego. É mesmo, mas é cego. Porque se o teu cônjuge não consegue compreender que dentro daquele discurso tópico dele existe uma mensagem relacional, ele está cego, porque ele só está olhando para o tópico. E aí cabe a você, o que você faria com o ceguinho na loja, na porta da loja? Você ia falar, não, espera aí, deixa eu ajudar o senhor. O senhor vai para onde? Eu vou ajudar o senhor a chegar até lá e a cuidar das tuas coisas depois. E aí o apelo que nessa noite eu quero fazer para você, também faça isso, ajude o teu cônjuge a enxergar que ainda que não tenha sido a intenção dele, ele teve um comportamento ou falou alguma coisa que feriu o teu coração, porque se você não falar isso, ele vai continuar fazendo aquilo, porque ele está cego. E como é que faz isso? Nós tratamos muito isso também como diálogo assertivo. É a gente conseguir comunicar às pessoas tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente quer, de maneira a não transmitir uma mensagem de que a pessoa é culpada daquilo. Como é que faz isso, Enésio? É um malabarismo psicológico que a gente vai fazer? Não, é simples, mas não é fácil. É você começar a comunicar o que você está sentindo quando aquelas coisas acontecem. Vamos pegar o caso do feijão? Esse feijão está parecendo uma lavagem. Se ela fosse usar o diálogo assertivo assim, filho, quando você fala isso, eu fico me sentindo muito mal. Parece que eu sou uma incompetente como cozinheira. Essa mensagem você quis transmitir para mim? Aí talvez ele se colocasse no lugar. Não, peraí. Desculpa, eu usei palavras erradas aqui e tal. Você começa a chamar o outro para um lugar e ele vai olhar para o ponto de vista que ele não está vendo. Mas para isso, o diálogo assertivo te convida a falar de si e não do outro. Falar como você está se sentindo, o que você pensa e o que você quer, mas sem que o outro seja responsável por isso. Ao invés de dizer assim,
você me machucou. Você vai dizer assim, eu me senti machucado quando você fez aquilo. Em vez de dizer para o outro assim, você me humilhou. Você vai dizer para o outro assim, quando aquela situação aconteceu, eu me senti muito humilhado. Vocês percebem como é que há um deslocamento do discurso? Você sai daquele lugar da revanche, você sai do lugar da acusação para um lugar de exposição. Sim ou não? Consegue entender isso? Eu estou me expondo para você, eu estou dizendo para você como eu me sinto. E aí há uma grande possibilidade de o outro começar a acenar para você também, dizer como ele está se sentindo. Ah, por que você diz que é uma grande possibilidade? Porque nós somos seres humanos, e seres humanos não é matemática, não é coisa exata. O outro pode não entender ainda assim, e você talvez tenha que praticar o diálogo assertivo com ele mais algum tempo para ele pegar o jeito. Isso é muito engraçado. Eu estou me lembrando agora, quando eu comecei a atender em clínica na psicologia, atendi um rapaz que ele devia de ter uns 20, na época ele devia ter uns 23, 24 anos. Ele tinha um problema sério com o pai dele, mãe e tal, aquela coisa. E nas primeiras sessões ele levava um caderninho, né? E aí ele abria o caderninho e ele ficava trazendo os tópicos dele, né? E aí, passado umas 2 sessões, ele levava o caderninho ainda, mas aí ele começou a não abrir mais o caderninho. E aí eu estou só observando, né? Aí passaram mais umas 2 sessões e tal, aí ele não foi com o caderninho, mas aí eu não falei nada. Aí ele não foi de novo com o caderninho na outra. Aí na terceira eu falei assim para ele, observei que você não está trazendo mais o caderninho. Aí ele falou assim, agora eu sei como é que esse negócio aqui funciona. Talvez seja esse o caminho também. Talvez precise você insistir no diálogo assertivo para o outro chegar um momento e falar, agora eu estou sabendo como é que esse negócio funciona. Ok? Estamos caminhando para o encerramento, tá, queridos? Então, esse tipo de desacordo também, de reestruturação do entendimento do que está acontecendo, também acontece na comunicação relacional. Se o ofendido for buscar perceber a cegueira do ofensor, a sua percepção sobre o que está ocorrendo vai mudar completamente. E aí sim haverá misericórdia e perdão. Por que a Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia? Porque a justiça de Deus, ela é perfeita e carregada de graça e de misericórdia. E a nossa justiça não tem graça e misericórdia. Por isso que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, quando nós caminhamos nessa direção de entender que o cônjuge que me ofendeu, ele não está vendo a mensagem que ele está passando, eu vou encher o diálogo de graça, de misericórdia e de perdão. A mudança não consiste em não mais perceber o outro como malicioso, mas como cego. Pois nas 2 situações nós teremos atitudes diferentes. Se você percebe que o outro é malicioso, sim, aí nós precisamos ter algum tipo de postura de afastamento, evitar um relacionamento abusivo. Mas se nós percebemos que o nosso cônjuge é cego, nós devemos ajudá-lo a enxergar o que realmente está acontecendo na relação. Nós, na figura do ofendido, agora compreendendo a dinâmica da comunicação relacional, isso que eu estou trazendo para vocês, ao invés de dizermos, você sabe muito bem o que você disse, nós podemos dizer algo assim, quando você fez isso, ou você disse isso, eu me senti desvalorizado, eu me senti desonrado, eu me senti desprezado. O mais importante aqui não é fazer o ofensor se sentir culpado pelo que ele disse ou fez, mas é ajudar ele a entender como a parte ofendida está se sentindo com aquela situação. Isso é o que também nós chamamos de diálogo assertivo, como eu falei com vocês. Irmãos, conseguem perceber a força que isso traz para o relacionamento? Vocês conseguem perceber o quanto que isso traz de valor
e de consistência para um relacionamento conjugal, um relacionamento que poderia se esgarçar pela disputa de quem está certo, quem está errado, agora ele se fortalece na compreensão mútua de como eu me sinto, como você se sente. Ao aprendermos isso, nós colocamos em prática, na verdade, em prática a destruição da astuta cilada do diabo. E aí ela é desarmada na nossa relação. Não mais seremos presos e enjaulados em ressentimentos e amarguras provocados por uma comunicação cega e desestruturante, mas agora nós estaremos livres para liberar perdão, exercer amor e misericórdia dentro do nosso relacionamento. Para encerrarmos, querido, encerrando então essas palavras, eu quero ressaltar que o Senhor Deus, desde o início, Ele se comunica conosco no nível relacional. Quando Deus fez aquela pergunta a Adão: Adão, onde estás? Para e pensa comigo, no nível tópico. Onde estás? Faz algum sentido essa pergunta? Um Deus que é onisciente, que sabe tudo e todas as coisas, ele não saberia atrás de que moita Adão estava escondido? Não faz sentido algum. Mas no nível relacional, o que Deus estava dizendo assim: Adão, onde é que você está na relação de intimidade que nós tínhamos até bem pouco tempo? Adão, para onde você foi que se distanciou tanto de mim na nossa relação? Hoje, queridos, Deus continua fazendo a mesma pergunta. Onde você está? Onde você está no seu relacionamento com Ele? Onde você está no seu relacionamento com o seu cônjuge? Onde você está no seu relacionamento com seus filhos? Onde você está no relacionamento com seus irmãos e com seus amigos? É tempo de atentarmos para a comunicação relacional e fecharmos de vez essas portas das astutas ciladas do diabo montadas na nossa comunicação. E aí vivemos relacionamentos que são abençoados e abençoadores, que é o que Deus espera de nós. Aquela ordem que Deus deu a Abraão ecoa nos nossos corações até hoje. Sê tu uma bênção. Deus nos criou para sermos bênção no nosso casamento, para sermos bênção na nossa relação com os nossos filhos, para sermos bênção na nossa relação no nosso trabalho, para sermos bênção na nossa relação na nossa igreja. Sê tu uma bênção. Baixa a sua cabeça agora e pergunte sinceramente ao Senhor. Faça essa oração perguntando assim: Senhor, eu tenho sido usado ou eu tenho sido usada para transmitir uma mensagem de desvalor, de inadequação para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus amigos? Pergunte sinceramente isso ao Espírito Santo de Deus. Pergunte também, como é que isso tem acontecido, Senhor? Em que momento eu transmiti esse tipo de mensagem? Em que momento isso aconteceu ou tem acontecido? Deixe então o Espírito Santo responder no seu coração. Vai sentir uma forte impulso a se justificar. Eu peço a você, abra mão disso. O desafio que eu faço hoje para você é que, se o Espírito Santo te revelou isso na sua vida, busque o reparo hoje. Com quem quer que seja, com seu cônjuge, com seu irmão, com seu amigo, com seu pastor, busque o reparo hoje. Peça perdão genuinamente. E pergunte a essa pessoa: como é que eu posso fazer para que você não se sinta mais assim na nossa relação? Pergunte ao Senhor e tome um posicionamento hoje. Vou convidar o pastor Silfarne aqui para estar fazendo uma oração.
nós vamos com isso encerrar esse momento. Obrigado, pastor. Vamos orar, irmãos. Sem dúvida alguma, esse é um ponto. Precisamos muito da orientação de Deus para uma comunicação relacional saudável, né? Vamos orar nessa hora. Feche teus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, muito obrigado pela palavra que recebemos. Essa palavra madura, palavra adulta, Senhor. Palavra de peso. Queremos apresentar ao Senhor cada casal que está aqui hoje, Deus. Cada casal que saiu da sua casa nesse sábado, abriu mão do seu conforto, da casa, de um passeio, e veio estar aqui juntos em família para receber essa mensagem. Nós temos visto, Pai, como a comunicação apenas tópica, sem ser relacional, tem causado tanta dor nos casais. Então ajuda-nos hoje a sairmos daqui decididos a passar para além disso, para uma comunicação ainda mais assertiva, como foi dito pelo nosso pastor Enéas aqui, Deus. Ora por cada casal que, quem sabe, veio para cá hoje e antes de vir, durante essa semana, teve algum estresse e durante a conversa, essa conversa foi para além de uma comunicação razoável, mas para uma agressividade. E que agora parece difícil ter um caminho de volta, mas que o Espírito Santo traga paz ao coração dessas pessoas. Eu quero ampliar essa oração também para a nossa comunhão uns com os outros, não somente casais. Se há irmãos aqui que estão feridos um com o outro, não se comunicaram bem, tiveram uma boa comunicação tópica talvez para comunicar alguma coisa, mas não foi relacional, não foi afetiva, não foi assertiva, também que nos leve a buscar esse conserto. E finalmente, Pai, se com o Senhor também não temos nos comunicado bem, traga-nos de volta nessa noite, para que haja restauração completa, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor para essa palavra, irmãos. Graça e paz, obrigado pastor Cifarne, obrigado pastor Enéas por essa palavra abençoada. E passar a palavra agora para o Ulisses, vai estar trazendo a palavra de oferta para a gente, amém? Graça e paz, igreja, Deus abençoe. Vou trazer uma palavra para vocês aqui muito rápida. Abra sua Bíblia em Êxodo 35, versículo 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separe dentre seus bens uma oferta para o Senhor, e todo aquele de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E aí, lá em Êxodo 29, diz assim: todos os israelitas que se dispuserem, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. E em Êxodo 36, 3, receberam Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Com essa reflexão que eu fiz o estudo aí essa semana, eu pude perceber assim, irmãos, lendo Êxodo, eu pude perceber que o povo de Israel, os israelitas, deram muito trabalho a Deus e a Moisés. Mas percebi que esse mesmo povo
que reclamava e murmurava era um povo ofertante. Que a gente seja como o povo israelita, que a gente venha ofertar, que a gente venha estar sempre na presença do Senhor com nossos dízimos e ofertas, que a gente venha de coração liberar, porque a igreja precisa de dinheiro para continuar a caminhada. Nós não precisamos do dinheiro, e sim o Senhor, para que a gente caminhe nesse comando que Moisés deu para a gente. Então, que eu quero que realmente de coração vocês recebam essa palavra aí no coração de vocês, vocês reflitam sobre dízimos e ofertas, porque eu tenho refletido bastante. E que Deus capacite vocês como capacitou Bezalel, tá bom? Que encheu ele do Espírito de Deus. Amém? Eu gostaria de chamar os dizimistas, se tiver dizimista para hoje, que os pastores vão abençoar, que você traga a sua oferta agora, deposita no envelope, o obreiro vai passar e vai recolher. Amém? E a gente vai orar aí para que a sua oferta chegue ao Senhor com todo êxito. Amém? Os dizimistas, se tiver alguém, pode vir. Se não tiver, os obreiros podem recolher. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, por esta palavra do pastor que foi muito abençoada. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abençoe as ofertas, os dízimos, e que o Senhor venha ser conosco, Senhor, nesta noite. Amém? Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Bom, a gente já está caminhando para o final. A gente gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor Enés, pastora Denise, por compartilhar esse tempo de vocês estarem aqui junto conosco, nos abençoando. Que a gente possa levar realmente essa mensagem para casa, possamos estar sendo assertivos, não só com os nossos cônjuges, mas com os nossos irmãos, né? Primando por essa comunicação que chegue aos corações de uma forma afetuosa, carinhosa e que venha estar valorizando. E pegando um gancho nesse momento, eu falo aqui em nome do Antônio, da Flávia, do Romano, da Alessandra e da Vanessa, com a procuração específica. Mas o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de todos os presentes, que ninguém vai me usurpar esse poder de estar sendo porta-voz aqui. A gente queria estar abrindo um espaço para que o Mauro, pastor Mauro e a pastora Isa pudessem estar aqui falando. Eu tenho uma tática com as crianças quando eu chego num lugar que eles estão muito felizes, muito alegres, quando eu vejo que vai dando o horário de ir embora, aí eu chego assim, ó, daqui a pouco a gente vai embora, daqui a pouco a gente vai, para não chegar aquele de supetão, né? Então, como a gente sabe que eles estão nesse processo de despedida, aqui que foi um território que vocês nos abençoaram tanto, e a gente queria abrir agora para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu vou estar aqui com essa grande responsa de estar orando por vocês em nome da nossa rede. E é isso, vem cá, não me deixa aqui sozinho não. Bom, eu sou suspeito de falar, porque a primeira vez que a gente migrou de célula, foram eles que conversaram com a gente. A gente tinha muito pouco tempo de chegada aqui na igreja. E aí, quando acabou a conversa, estava o Mauro e o Jorge, aí a Vanessa perguntou, e aí? Aí eu sou meio desconfiado, meio descabreado, né? E a gente tinha muito pouco tempo aqui. Aí eu falei, eu me senti bem, me senti seguro, me senti à vontade, a conversa foi boa. E a partir dali a gente tem caminhado. Então, assim, junto com o Romano e a Alessandra, a gente também é fruto desse penoso trabalho de vocês aí, tá bom? Meu Deus do céu. Acho que é só, né? Acho que não sabe, né? Que nós estamos indo embora, né? Ir embora é relativo.
a partir do momento que você constrói. Nós estamos indo por um outro setor, né? Como alguém falou, brincando comigo, está abandonando o barco? Não, estamos indo para outro compartimento do navio. E assim, queria agradecer ao Romão que falou ali que se queriam orar por nós, mas gente, há muita coisa para ser dita, são muitos anos, muita coisa, sabe? Muitas lágrimas, muita alegria, muita gente chegando, assim, como Ivo, né? Entrando no coração, você achando, caraca, de onde saiu essa gente? Gente tão preciosa. Nós sofremos muito com gente, né? Gente, chegou muito cara chato aqui, né? Muito cara que arrancou, roubou nossa energia, mas a gente recuperou rapidinho, porque a gente aprendeu a amar, né? Mas chegou um tempo que Deus abriu o céu e começou a chover gente linda, gente boa, gente que veio para somar, gente que veio acrescentar. E essas pessoas, até no café da manhã na célula do pastor Cláudio hoje, eu falei para o pastor Cláudio uma coisa tão linda aqui, eu falei, caraca, isso não saiu de mim, né? Alguém colocou essa palavra na minha boca. Eu disse para ele que ele e a pastora Deise seriam um bom motivo para eu desistir de tanta coisa, a profundidade da raiz que foi criada, está tendo muita dificuldade para arrancar agora, né? Para ser plantado em outro lugar. Então quero só agradecer, um muito obrigado, né? O obrigado é a palavra mais antiga que nós usamos para agradecer alguém, mas ao mesmo tempo é moderna, né? Porque o obrigado é uma caixinha que, se você abrir, tem tanta coisa lá dentro, mas tanta coisa que você não tem tempo para dizer todas elas. Tá? Então, muito obrigado a todos. Portanto, né, você que chegou agora, você que está comigo desde o começo, né, vocês têm o mesmo tempo, têm a mesma importância nesse jogo que ainda não terminou. Amém, gente? Obrigado aí. Senhor, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, enquanto família, e nada do que eu venha falar vai conseguir externar o que os meus irmãos sentem, irmãos que têm uma caminhada muito mais longa, o Mauro, com a Isa, Senhor, mas todos nós em comum temos um amor e uma gratidão pela vida deles. Então nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo tempo que eles estiveram aqui nos abençoando, e agora, de uma forma muito genuína, nós rogamos, Senhor, que eles possam estar abençoando outras vidas aonde eles vão estar, que aonde eles vão chegar, outros corações possam estar sendo alegrados e brindados por um abraço afetuoso, por uma palavra carinhosa, por uma amizade sincera. Senhor, muito obrigado por isso. Acho que estar aqui nesse momento também é uma forma de não sermos egoístas, e que de fato eles continuem abençoando, como ele disse, em outro compartimento desse navio, em outro pedacinho de jardim dessa terra, que eles possam ainda estar queimando muita lenha, Senhor, porque eu creio que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer através das vidas dele. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, eu sou muito enrolado, você já viu, né? Enfim, acho que para encerrar, pastor Silfarni, libera o povo aí, né, com a bênção. Passa Bem, então vamos agradecer por essa noite. O que Deus fez conosco aqui foi bom demais, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.